Aleluia! Graças a Deus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Aleluia. Mais uma noite onde o Espírito Santo tem uma palavra poderosa para a nossa vida, para o nosso coração. E assim como já foi orado, abra o seu coração, abra a sua mente. Não deixa nada obstruir aquilo que o Espírito Santo quer revelar ao teu coração. Assim como já foi falado aqui nas ofertas, o Espírito Santo, enquanto eu estava meditando, ele colocou muitas coisas ao meu coração, colocou muitas coisas para mim meditar durante essa semana. E eu sempre gosto de andar na sensibilidade, porque se eu quisesse falar aquilo que eu quisesse falar, eu poderia trazer aqui qualquer coisa. Mas não é isso que o Espírito Santo quer. Porque assim como já foi falado, o Espírito Santo conhece o nosso coração. O Espírito Santo conhece a nossa vida e Ele sabe o que nós precisamos. Então, o que eu quero que você pense nessa noite, porque às vezes nós pegamos palavras boas e falamos, essa aí é para nós. Essa aí é para nós, mas quando Jesus vem e toca na nossa ferida, Jesus vem e toca na nossa ferida, a gente fala, não, essa é para o irmão que nem está aqui, essa é para o irmão que não veio. Sabe, queridos, na humildade, na simplicidade, pega essa palavra para você, pratica essa palavra, sabe, não fica pensando, não, essa palavra é para o irmão que não veio, não, se você está aqui, essa palavra é para nós, essa palavra é para a nossa vida. Amém? E que o Espírito Santo colocou ao meu coração, e o tema da mensagem é, nunca vos conheci. Muito tem se falado aqui sobre a passagem de Mateus 7, do 21 ali ao 23, e eu estava meditando nesse texto, e ali lendo, e é muito forte, por isso que eu falei, não fala que essa palavra é para quem está lá fora, não, essa palavra é para a gente, é uma instrução de Jesus. Então leva ela no teu coração, leva ela para a sua vida. E eu gostaria que você pensasse, queridos, vivemos em um tempo hoje, onde não basta a ter conhecimento intelectual de Deus, nós precisamos ter um conhecimento relacional com Deus, sabe? Porque muitos hoje conhecem a Deus intelectualmente, muitos hoje conhecem a Deus de informação, porque conhecer no intelecto, no intelectual, é a gente ficar sabendo só de informação. Mas o que Deus deseja é que nós conheçamos Ele no relacionamento íntimo e pessoal. Deus quer proximidade, isso é desejo de Deus para a nossa vida. Porque um conhecimento que está somente na nossa mente, mas não vai para a nossa vida prática, mas nos afastará de Deus do que nos aproximará dEle. Sabe, tem pessoas que conhecem a Deus no seu intelecto, mas se relacionam com Deus à distância. Porque o conhecimento de informação na nossa mente, no intelectual, nos faz mais nos afastar de Deus do que nos aproximar de Deus. Sabe, e nós precisamos entender isso, porque olha o que o Paulo diz lá em Colossenses 3:1, eu queria que você abrisse. Sabe, a gente precisa entender isso, porque que a nossa mentalidade mudou, nós somos ressuscitados com Cristo, então o nosso conhecer de Cristo precisa ser diferente, o nosso buscar de Cristo precisa ser diferente. Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E aí, no momento que eu estava lendo esse versículo, eu falei, nossa, mas não tem nada a ver com relacionamento intelectual, com relacionamento pessoal ou relacional com Deus. Tem tudo a ver. Porque quando a gente entende que já ressuscitamos com Cristo, a gente já não quer mais buscar Cristo somente no intelecto, somente no intelectual, mas nós vamos querer buscar Cristo no relacionamento pessoal. E a partir desse relacionamento pessoal, o nosso conhecimento vai ser do alto. A nossa busca de conhecimento vai ser no alto. Se pergunte hoje, né, o que você tem mais buscado conhecer? Será que por causa do seu conhecimento intelectual, a gente não tem buscado conhecer mais os conhecimentos aqui da terra do que os conhecimentos do céu? Porque Paulo está dizendo, você já ressuscitou, então agora muda
a sua mentalidade, muda. O grau de conhecimento já não é mais da terra, mas é do céu. E nós precisamos entender isso. E a palavra deixa isso muito claro para nós, que o povo de Deus não perecia porque não tinha conhecimento de Deus. Sabe, muitos hoje conhecem e não perecem porque não têm conhecimento, mas pereciam porque era somente um conhecimento intelectual, porém não era relacional. Sabe, a gente precisa entender que é importante a gente conhecer, sim, as coisas, mas Deus, Ele quer que nós o conheçamos no relacionamento pessoal, porque o povo no deserto, o povo de Deus, Israel, eles não pereceram no deserto porque não tinham conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento, mas era um conhecimento intelectual. Sabe, e Oséias vai deixar isso muito claro em Oséias 4:6, se você quiser abrir a palavra de Deus, Oséias 4:6. E Oséias vai falar acerca do conhecimento, porque o povo perecia. Oséias 4:6. Te amamos, Jesus. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei vocês como filhos. Sabe, Oséias aqui está deixando muito claro que o povo perecia por falta de conhecimento. Só que eles sabiam quem era Deus. Eles conheciam e sabiam quem era Deus, eles conheciam Deus. Mas o seu conhecimento só estava aqui na sua mente, mas não descia para o coração. Sabe, será que hoje isso não tem acontecido nos dias de hoje? Muitos hoje dizem conhecer a Deus, mas só aqui na mente, só aqui, mas esse conhecer não está descendo para o coração. Sabe, e Oséias também deixa isso bem claro, em Oséias 6:3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como é alva e certa, e ele nos virá como a chuva serodia, que rega a terra. Sabe, e como já foi falado aqui nas quartas-feiras, esse conhecer que Oséias está falando, não é apenas no intelecto, não é apenas um conhecimento intelectual, mas Oséias está falando de um conhecimento relacional. Hoje nós precisamos nos perguntar, será que nós somente conhecemos a Deus no conhecimento intelectual, ou será que nós, como filhos, como verdadeiro cristão, como pessoas que já ressuscitaram em Cristo, estamos determinando, colocando tempo para conhecer a Deus no relacionamento pessoal? E isso muda, isso faz totalmente a diferença, porque precisamos compreender hoje, sabe, essa palavra é para hoje, é para nós hoje, que esse conhecer é relacional, porque no conhecimento intelectual, fazemos aquilo que nós achamos ser certo, que nós achamos ser correto, mas não vivemos segundo a vontade de Deus. Sabe, quando nós só procuramos a conhecer a Deus de informação no nosso intelecto, na nossa mente. Eu conheço muito a Deus, eu tenho muito conhecimento de Deus, mas quando esse conhecimento não é relacionamento pessoal, a gente vai fazer muitas coisas fora da vontade de Deus. E isso é um perigo, porque coisas que fazemos fora da vontade de Deus é considerado iniquidades. Sabe, coisas que não estão debaixo da vontade de Deus, são só coisas que nós achamos ser certo, mas que Deus nunca nos pediu para fazer. Sabe, nós precisamos, e nessa noite, sabe, não pense que essa palavra é para quem está lá fora, não. Não, essa palavra não é para quem está lá fora, essa palavra é para nos deixar, sabe, nos cauterizar, para naquele dia nós não chegar e jogar as coisas na cara de Jesus, mas eu fiz. Não, porque isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar, porque Jesus vai falar, nunca vos conheci.
Sabe por quê? Porque às vezes a gente só conhece Jesus aqui na mente, no intelecto, mas não conhecemos Jesus no relacionamento pessoal. E Jesus quer que nós conheçamos no relacionamento pessoal, porque isso muda. Isso muda a forma de nós olharmos para Jesus. Isso muda a nossa intensidade num culto para Jesus. Isso muda a nossa vida de oração, muda. Porque nós estamos mais preocupados em não buscar um conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional com Deus. Sabe, é no conhecimento relacional com Deus que Deus aponta aquilo que nós precisamos mudar. Mas no conhecimento intelectual a gente só fica apontando o que os outros precisam mudar. Sabe, nunca é para a gente, nunca é para nós. Quando a gente só conhece Deus aqui, não, é você que tem que mudar, é você que tem que mudar. E nós? E nós não precisamos mudar? E nós não precisamos mudar? Então nós precisamos desse conhecimento relacional. Sabe, queridos, essa semana de quartas-feiras aí foi muito top, porque o temor tem muito a ver com isso. Porque quando a gente teme de verdadeiramente o Senhor, nós estamos mais preocupados em buscar Ele pessoalmente do que intelectualmente. Sabe, é importante esse relacionamento com Deus. E nós precisamos, porque isso é o que mantém a nossa vida com Deus viva. É o que mantém a nossa vida com Deus eficaz. Sabe, é a partir do relacionamento pessoal com Deus, não de um relacionamento intelectual. E nós precisamos entender. E nessa noite, eu quero fazer algumas considerações, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus 7, a gente vai ler do 21 ao 23, Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, aleluia, te amamos, Jesus, nós te adoramos, Pai. Mateus 7, do 21 ao 23. E aí você pode pensar, é um texto que já foi muito citado, é um texto que a gente conhece. Mas sabe, abra o teu coração. Abra o teu coração, porque eu creio que hoje, nessa noite, a gente vai sair daqui diferente. Aqui, nessa noite, a gente vai sair com uma perspectiva de Deus diferente. Sabe, desejoso de buscar Ele pessoalmente, relacionalmente. Nem todo, versículo 21, capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo aquele que me diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, ele está falando de futuro, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitas maravilhas? Então lhes declararei abertamente, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Gostaria da sua atenção, a gente vai estar aqui expondo, o que Jesus está falando aqui, porque é Jesus falando. E nesse relato aqui faz parte do Sermão do Monte, sermão que Jesus falou, que Jesus citou, que Jesus pregou. E aqui, Jesus está falando dos falsos, que naquele dia, Jesus está apontando os falsos que conheciam a Jesus, viviam aparentemente como verdadeiros, mas eram falsos. Sabe, então nós precisamos entender, e eu quero citar algumas lições que eu tiro desse texto, para que nós possamos, daqui para frente, não comprometer o nosso futuro com Jesus. Daqui para frente nós não comprometemos a nossa vida na eternidade com Jesus. Sabe, aqui a gente vai tirar lições que são muito importantes para a nossa vida. Então abra o teu coração, abra a sua mente, sabe, não pense que é para quem está lá fora, não, é para a gente, é para o cristão, é para a igreja. Jesus está aqui alertando nós, nos alertando, e o que Jesus, o Espírito Santo colocou no meu coração, acerca disso, sabe, mas hoje, eu quero que você pense um pouco,
como está o teu relacionamento com Deus? Pense você, o Espírito Santo sabe, mas pensa você hoje, como está o meu relacionamento com Deus? Será que hoje é somente um relacionamento intelectual? Ou será que hoje verdadeiramente é um relacionamento pessoal com Deus? Um relacionamento, sabe, íntimo com Deus? E o primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração é acerca de não viver com uma aparência. Uma vida de aparência não fará com que nós entremos no reino dos céus. Preste atenção aqui, que o próprio Jesus está falando, o próprio Jesus está alertando, que viver uma vida de aparência, viver uma vida aparentemente sendo um cristão, não nos fará entrar no reino dos céus. E por que Jesus está falando isso? Porque ele está falando aqui no versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe por que isso? Por que Jesus está alertando isso? Porque muitos hoje dizem Senhor, Senhor, mas de fato Jesus não é Senhor deles. Muito hoje, talvez nós fazemos isso, dizemos que Jesus é Senhor, Senhor, mas será que Jesus é de fato Senhor? Será que Jesus é de fato nosso Senhor? E à noite de nós entendemos que só dizer Senhor, Senhor, chamar Jesus de Senhor, Senhor, não nos torna discípulos verdadeiros ou um cristão de verdade. Porque Jesus está aqui alertando, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor é verdadeiro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Sabe, hoje nós precisamos entender que não é apenas professar Jesus como Senhor, mas eu professo Jesus como Senhor, mas com a minha vida prática eu também entendo que Jesus é Senhor. Não é só apenas eu falar Jesus é o meu Senhor, mas a minha vida tem que provar que Jesus é Senhor. Sabe, porque muitos hoje falam, Jesus é meu Senhor. Sabe, hoje se você for sair lá fora e perguntar, o que Jesus é para você? Jesus é meu Senhor. Mas na prática, Jesus é Senhor? Será que na prática Jesus é o nosso Senhor? Sabe, nós não podemos querer viver uma vida aparente, porque a gente pode até nos enganar. Porque Tiago vai falar que a gente engana nós mesmos, mas a gente não consegue enganar as pessoas e muito menos a Deus. Deus está vendo aquele que vive de aparência e aquele que vive na essência. Sabe, porque há uma diferença muito grande. Por que muitos hoje vivem na aparência? Porque tem um conhecimento intelectual de Deus, mas esse conhecimento intelectual só vive aqui na mente, mas não desce para a prática no coração. Sabe, hoje é noite de nós pararmos de apenas só querer conhecer aqui na mente, mas é aquilo que nós conheçamos, que isso venha descer para o nosso coração, e venha fazer parte da nossa vida prática diária, todos os dias, sabe, é isso que Jesus deseja, e Jesus está nos alertando, olha, não adianta você me dizer, não adianta naquele dia você me falar que eu sou o teu Senhor, mas se você não faz a minha vontade, sabe, não adianta somente falar, porque hoje muitas das vezes a gente fala, Senhor, Senhor, você é meu Senhor, e aí Jesus fala, filho, mas eu não queria que você fizesse isso, aí você vai e faz, a gente vai e faz. Será que Jesus é mesmo o nosso Senhor? Será que Jesus tem sido mesmo o nosso Senhor? Sabe, quando eu li esse texto eu fiquei, meu Deus, será que Jesus é o meu Senhor mesmo? Porque, sabe, a gente é falho e tem muitas coisas que a gente faz que não é da vontade do Senhor. E por isso que eu falei, não pense que é para os lá de fora, não, é para a gente hoje analisar e rever a nossa vida. Será que hoje nós só não estamos falando, Jesus é meu Senhor, mas a nossa vida está dizendo, Jesus não é o meu Senhor? Será que hoje nós estamos falando com a boca, mas as nossas ações estão falando, Jesus é o meu Senhor? Sabe, porque não adianta só falar com a boca, foi o que o pastor falou. Esse povo me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim, sabe? E é isso que é o relacionamento pessoal, o relacionamento íntimo com Deus, é o nosso coração estar próximo de Deus, mas no relacionamento intelectual, a única coisa que está próximo de Deus é a nossa mente, mas o nosso coração está longe, o nosso coração está distante, sabe? Muito mais do que conhecer intelectualmente a Deus, vamos conhecer a Deus intimamente.
no relacionamento, sabe, na simplicidade, sabe, no pouco, conhecer Deus no pouco, nas coisas simples. Porque às vezes no intelecto a gente só quer conhecer Deus nas coisas grandes. Não, mas Deus quer se mostrar nas coisas pequenas. Deus, Ele quer se mostrar nas coisas simples, sabe? E esse texto que eu falei aqui é Mateus 15, do 8 ao 9, né? Que o povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você que está tomando nota. Sabe, hoje talvez a gente vive uma vida de honrar Jesus com os nossos lábios, mas muitas das vezes o nosso coração está distante de Jesus. E como a gente pode saber disso? Reveja a tua vida. Vamos rever a nossa vida hoje. Será que as práticas que eu tenho estão alinhadas com Jesus? Ou será que as práticas que eu tenho estão alinhadas com os meus desejos e com aquilo que eu quero fazer? Sabe, porque se é aquilo que eu quero fazer, não é vontade de Jesus. Se é aquilo que eu quero fazer, porque é isso que o relacionamento intelectual nos faz, fazer aquilo que nós achamos ser certo, mas Jesus está falando, isso não é certo, sabe, a gente às vezes faz aquilo que nós achamos ser certo para agradar pessoas, para agradar homens, mas aí Deus está falando, você está agradando eles, mas está me desagradando, sabe, o conhecimento intelectual, ele é bom, mas ele é perigoso se não descer para a prática. Ele é perigoso se não descer para o coração e para a nossa vida prática, sabe? Eu não estou falando que o conhecimento intelectual é ruim, não. Mas só que se não descer para a prática, ele se torna algo ruim. Ele acaba se tornando algo que mais nos afasta de Deus do que nos aproxima de Deus. E hoje, como está o nosso relacionamento com Deus? Intelectual ou pessoal? Sabe? Eu vou falar muito isso hoje, porque Deus, Ele quer, Deus, Ele deseja. Deus, Ele não nos criou só para ter um relacionamento intelectual com Ele, viver de informação com Ele, não. Deus nos criou a imagem e a semelhança dEle para viver um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa dEle, com a pessoa de Jesus. Sabe, nós precisamos entender isso, e isso é forte, porque quando nós vivemos num conhecimento intelectual de Jesus, somente aquilo que me falam, somente aquilo que me dizem, sabe, a gente mais quando vai até evangelizar alguém, a gente fala, porque me disseram que Jesus é assim, e aí a pessoa vai perguntar, mas e você, o que você pensa de Jesus? Aí você não sabe nem o que falar, por quê? Porque você só sabe o que os outros estão falando, mas você não tem relacionamento, nós não temos relacionamento, sabe, Deus, Ele quer se revelar para nós, mas não na nossa mente ou no nosso intelectual. Ele quer se revelar para a gente no nosso coração, sabe, na prática, na vida prática, e nós precisamos entender isso. Quando só temos um conhecimento intelectual, corremos um grande perigo de nosso coração estar longe de Jesus, estar longe de Deus. E aí pensamos, não, mas no meu trabalho eu prego, mas no meu trabalho eu falo de Jesus, no meu trabalho eu evangelizo, na minha escola eu falo de Jesus para os meus amigos, para os meus colegas, em casa eu estou falando de Jesus para a minha família, mas nada acontece. É porque talvez eles vêem na sua vida, na minha vida, só a gente falando Senhor, Senhor, mas não está vendo a nossa vida prática, sabe? A gente só está falando, Jesus salva, aí Ele olha para a nossa vida, mas por que ainda você vive como não salvo? Por que você está vivendo ainda como alguém que não foi salvo? Sabe, é isso que é o perigo de falar Senhor, Senhor, mas não fazer a vontade de Deus. Não viver conforme Deus quer, porque a gente vai estar pregando, aceita Jesus. E aí a pessoa está pensando, mas por que você ainda não aceitou? Mas por que isso? Porque às vezes a nossa boca fala, mas as nossas atitudes desmentem aquilo que nós estamos falando. As nossas atitudes falam ao contrário, é por isso que talvez aquele teu amigo, aquele teu colega não se converteu ainda. E eu falo isso para mim também, porque isso me amassou. Porque eu penso, nossa, meu amigo não se converteu, é porque talvez eu ainda também não me converti. Porque ele está vendo a minha boca, está vendo minha fala, estou declarando Senhor, Senhor, mas e a vida? Jesus não quer que a gente só fique declarando Senhor, Senhor, não, Ele quer que a gente viva uma vida, porque vida transforma, é a vida que transforma, não é aquilo que nós falamos. Tem uma frase, eu não vou lembrar o escritor que é, ele fala, pregue o evangelho, e se precisar, não é para usar a boca, é se precisar, porque o evangelho a gente se prega com a vida e não com a boca, é a vida, claro, é um instrumento, mas pare e pensa,
Às vezes a gente está falando que Jesus salva, e as pessoas estão vendo a nossa vida, mas você ainda não está salvo. Porque essa frase tem muito a ver, sabe? Pregue o evangelho. E se precisar, use a boca. Então pregue o evangelho com a vida. É com a vida. Não é só ficar falando, não, mas a nossa vida tem que testificar o que nós falamos. Sabe, queridos, e na humildade, receba essa palavra no coração, porque se eu chegasse aqui e falava, 10 mil cairão à sua direita e não sei quantos cairão à sua esquerda, mas você não será atingido, aí você, glória a Deus, é para mim. Mas aí eu digo, Senhor, Jesus está falando, Senhor, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, ele dará o reino do céu, ele fala, não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o meu irmão que está sentado lá na cama assistindo Netflix. Não, se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo te convenceu a estar aqui, e essa palavra é para nós pensarmos, será que hoje nós não estamos vivendo dessa forma? Será que hoje as nossas atitudes estão mais desmentindo aquilo que nós professamos com a boca, do que testificando aquilo que nós confessamos com a boca? Sabe, queridos, e nós precisamos entender, mas hoje é a noite de nós começarmos a praticar o que falamos, porque não está errado falar, o errado é falar e não praticar, porque é isso que o conhecimento, o relacionamento intelectual faz, a gente apontar o que o outro tem que fazer, mas agora no relacionamento pessoal com Deus, Deus aponta o que nós temos que fazer, o que nós temos que mudar. Antes de pedir para o outro mudar, veja o que você precisa mudar. Sabe, e Jesus vai falar isso, quando ele fala no sermão, no capítulo 7, quando for julgar alguém, olhe para você mesmo primeiro. Sabe, e a gente, no conhecimento intelectual, está mais para julgar do que, mais condenando do que ajudando. Porque a gente acaba não olhando para a nossa vida e só olhando para a vida dos outros. Não, essa palavra é para ele. Não, essa palavra é para ela. Não, essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Porque se nós estamos aqui hoje é porque o céu está se abrindo e a palavra é para nós. Sabe, é para nós. Não é para quem está lá fora, não. É para nós. E aí nós, aprendendo que só chamar Jesus de Senhor, Senhor, não nos fará entrar no reino de Deus. A gente pode ensinar quem está lá fora. Se você está aqui hoje, é porque Deus está nos preparando para ensinar quem está lá fora. Sabe, hoje, e nós precisamos entender, e Tiago vai falar isso, gostaria que você abrisse Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Vamos abrir aqui também, Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago, capítulo 1, 22 a 25. Todos acharam? Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de se admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita e a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, zeloso, será muito feliz em tudo que fizer. Sabe, e Tiago está falando, olha, não seja apenas ouvintes, porque o ouvinte só fica falando com a boca, Senhor, Senhor, mas ele está falando, olha, pratica. Se Jesus é o teu Senhor, praticar o quê? E Jesus vai falar ali no capítulo 7, versículo 21, ele vai falar o que nós devemos praticar. E às vezes a gente fica perguntando, mas o que eu tenho que praticar? E Jesus vai falar na parte B. Mas somente o que faz a vontade do meu Pai. É isso que a gente tem que praticar. A vontade do Pai. Não é a vontade do Alisson, não é a vontade do Anderson, não é a vontade do Luiz, não, é a vontade de Deus, perdão. Opa. Me embolei aqui. Pega eu, Jesus, perdão. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus que a gente precisa praticar.
Sabe, de nada vale falar que somos discípulos de Jesus, se a nossa vida prática não confirmar o que falamos. Sabe, não adianta nada a gente falar, Jesus é meu Senhor, mas na vida prática a gente falar, Jesus não é o meu Senhor. Não, a gente precisa entender. E Tiago diz algo para as nossas vidas. Deixa eu só ver se eu não pulei. Em Tiago 1,4. Tiago 1,4. Tiago 1,4. Não, perdão. Hoje esse aqui é depois. Perdão. Jesus, hoje é uma grande noite de deixarmos de sermos cristão aparente e nos tornarmos cristão de verdade. Sabe, porque o cristão aparente, ele só vive falando com a boca, Senhor, Senhor, mas não vive uma vida prática. Mas agora um cristão de verdade, ele até confessa com a boca, mas a sua vida prática testifica o que ele confessa com a boca. Sabe, queridos, e hoje nós tomamos cuidado, porque Jesus está nos advertindo a tomar esse cuidado. Sabe, porque os falsos profetas ali no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer que eles tinham a aparência de ovelha, mas o seu interior é como lobos devoradores. E aí Jesus vai falar, olha, desses tome cuidado, porque do seu fruto sereis conhecido. Sabe, a gente não é conhecido pelo que falamos, a gente é conhecido pelo fruto que nós estamos produzindo, que Deus está produzindo em nós, sabe? E Jesus está nos dando aqui, como a gente vai conhecer esses falsos? Pelos frutos. Sabe, não é olhar a aparência, mas é olhar os frutos que eles estão dando. Sabe, porque Jesus está aqui, ó, acautelai-vos com os falsos ensinadores, falsos profetas, falsos mestres. Eles vão chegar perto de vocês aparente de ovelhas, mas o seu interior são lobos devoradores. Mas pelos vossos frutos os conhecereis, porque uma árvore boa não pode dar fruto ruim, e uma árvore ruim não pode dar fruto bom. O que é isso? Quer dizer para a nossa vida hoje? Que no relacionamento somente intelectual, a gente não vai conseguir produzir um fruto bom. Mas quando a gente tem o relacionamento intelectual, que é a mente, e isso desce para o nosso coração, relacionamento pessoal, íntimo com Deus, aí sim, os nossos frutos vão ser bons. Porque aí essa árvore vai estar completa. E o que muitos hoje querem fazer é viver uma árvore incompleta, só no conhecimento intelectual. É só no conhecimento intelectual, está só na mente, mas não pratica. Está ouvindo a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Estou no culto quarta e domingo, mas não pratico o que estou ouvindo. Estou ouvindo as mensagens, e que mensagem, queridos. Sabe, a mensagem que muitas das vezes a gente fica ali se contorcendo, porque não é aquilo que nós queremos ouvir, não é aquilo que nós gostamos de ouvir. Porque o que eu disse, eu chego aqui e falo, 10.000 cairão ao seu lado, eu não sei quantos mil cairão à sua direita, mas você não será atingido, você vai falar, glória a Deus, é para mim. Mas esse eu disse, se chega um profeta e fala, arruma a tua casa, porque hoje você vai morrer, e aí, como é que fica? Como é que fica? Será que a gente vai falar, glória a Deus, é para mim? E é isso que Jesus espera. Porque aquele que só diz Senhor, Senhor, só vai dar glória a Deus quando é coisa boa. Coisa boa. Mas quando Jesus está nos alertando de algo que pode acontecer, de algo que pode acontecer e está acontecendo, sabe? A gente fala que pode acontecer porque ele está falando de futuro, naquele dia. Mas será que a gente não está vendo isso hoje? Templos lotados, sabe? Igrejas lotadas, fazendo. E Jesus está falando, mas não é minha vontade. Sabe, tá falando, Senhor, Senhor, mas está enchendo o templo. Porque quando a gente só professa com a boca, Senhor, 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 a gente vai agradar homens, a gente vai querer mais agradar homens, e é por isso que talvez tenha muitas igrejas cheias. Mas quando a gente está no relacionamento pessoal com Deus, a gente já não vai mais só querer agradar homens, mas agradar a Deus. Agradar a Deus, falando a verdade. Talvez vai falar pouquinho, talvez até errado, mas vai falar a verdade. Sabe, hoje muitos que estão confessando Jesus somente com a boca, estão falando muito, mas estão falando somente baboseira. Sabe, só estão falando coisas, perdão a expressão, porcarias.
coisas que Jesus nunca pediu para falar, coisas que Jesus nunca mandou falar, sabe? Mas hoje é noite que nós entendemos que Jesus não quer uma vida aparente, mas Jesus quer que nós vivamos na essência. E que essência é essa? Relacionamento pessoal, não relacionamento intelectual. Me fez pensar, porque eu falei, a gente prega, fala de Deus no trabalho, fala de Deus na escola, quem estuda, fala de Deus na rua, fala de Deus, está ali falando, Jesus te salva, Jesus quer salvar, Jesus morreu, e a gente até usa o versículo, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu, porque essa é a essência do Evangelho, Deus deu, para nós ter uma vida nele, aquele que crê. Só que aí, eles estão olhando para a nossa vida, e é isso que eu quero que você pense hoje, quando olham para a sua vida, o que eles estão vendo? Será que eles só não estão vendo? Ele está até professando com a boca, mas a vida dele, sabe? E esse é um problema, porque quando eles olham para a gente e não vê uma vida verdadeiramente em Cristo, a gente está só empurrando ele, vai ladeira abaixo para o inferno, vai ladeira abaixo para o inferno. E em vez de ajudar, a gente está atrapalhando aqueles que até poderiam ser salvos, sabe? E Deus, Ele quer nos levar para um relacionamento pessoal, porque não é só apontar para quem precisa ser salvo, mas é começar a olhar para a nossa vida, e eu estou salvo? E eu estou salvo? Porque no relacionamento intelectual a gente até pensa, não, eu estou salvo, já era, para mim já deu, eu confessei Jesus, eu disse que Ele era o meu Senhor e acabou. Não, confessar Jesus é só a porta de entrada, agora é caminhar como salvo, é caminhar, é um processo, continuar, não é por obras, não somos salvos pelas obras, mas, sabe, não faça só de confessar Jesus e parar, não, é progressão, progredir, vamos caminhar, sabe? E o segundo ponto que foi colocado ao meu coração, que um cristão aparente sempre ficará se justificando. E será que hoje não acontece isso? Muitos cristãos que só aparentam ser cristão, não, mas eu faço aquilo, não, mas eu canto, não, mas eu prego, e aí Jesus vai falar, mas eu não te conheço, sabe? Hoje, vamos parar de justificar, porque é isso que um cristão aparente faz, fica se justificando, não Jesus, mas eu fiz, e aonde que eu tirei isso? Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e está repetindo de novo, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? O que é isso? Justificativa. Porque é isso que um cristão aparente faz. Justifica. Talvez eu não estou tão firme, mas eu estou fazendo. Talvez eu não estou tão intenso, mas eu estou fazendo. Mas Jesus, se precisar parar de fazer, vamos parar de fazer. Mas vamos ser intensos no relacionamento com Jesus. Porque Jesus não quer que a gente faça sem intensidade com Ele. Mas Jesus quer que, a partir do relacionamento de intensidade com Ele, nele, aí sim a gente faz. Porque a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que Ele quer, que Jesus quer. Sabe, nós precisamos entender isso. Sabe, só fica se justificando aquele que ainda não entendeu que Jesus já o justificou, sabe? Porque aquele que é aparente, aquele que tem um conhecimento intelectual de Jesus, coloca a sua salvação naquilo que ele faz, e não naquilo que Jesus já fez. Sabe, coloca a sua salvação naquilo que ele vai fazer. Não, mas eu estou cantando, não, mas eu estou pregando, não, mas eu estou fazendo. Eu ajudo os pobres, eu ajudo aquele que está passando necessidade, eu ajudo. E aí Jesus está falando, mas eu não te conheço. Sabe, você fez, mas sem relacionamento comigo. E Jesus quer que nós se relacionamos com Ele. Sabe, a gente não foi feito para ficar de bobeira, não. A gente foi feito para se relacionar com Jesus, para buscar a face de Jesus. Sabe, Atos 13, 39, eu gostaria que você abrisse. Atos 13 e 39. Aleluia, Jesus. Atos 13 e 39. Está dando para compreender? Está dando para compreender? Porque isso é sério, gente.
Isso é muito sério. Sabe, quando eu li esse texto, me deu um gelo, porque isso tem que mexer com a gente. Sabe, e não é mexer de emoção não, mas tem que, sabe, chacoalhar. Porque o que Jesus está falando aqui é muito sério. Não é brincadeira. Sabe, e talvez a gente na aparência ache que isso é brincadeira e não é brincadeira. Atos 13, 39. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que antes não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Sabe, não precisamos ficar se justificando porque Jesus já nos justificou. Sabe, porque por nós mesmos, pelo aquilo que nós fazemos é impossível nos justificar. Sabe, não dá para nós se justificar. Nós precisamos de Jesus para nos justificar. E Ele já fez isso. Aonde? Na cruz Ele nos justificou. E talvez a gente aparentemente, não, eu vou fazer, porque naquele dia eu vou chegar até perto de Jesus e vou falar, Jesus, eu fiz. Jesus, eu produzi. E aí Jesus fala, mas eu queria que você se relacionasse comigo e não fizesse. Eu queria que você passasse mais tempo comigo e não ficasse fazendo. Sabe? Porque isso é sério. Jesus quer relacionamento e através do relacionamento Ele nos capacita para fazer. Sabe? E quando eu li isso eu fiquei pensando, nossa, mas pode fazer sem relacionamento com Jesus? Pode. Pode. Entre aspas. Mas nunca vai ser aquilo que Jesus pediu para fazer. Até pode fazer, mas não vai ser aquilo que Jesus deu encargo para fazer. Tem muitas pessoas fazendo muitas coisas, e Jesus vai chegar, não te conheço. Sabe, isso é forte, querido, porque se Ele fala, sabe, nunca vos conheci é muito forte, sabe, é forte, porque não é alguém que veio até Jesus e se afastou, não. É alguém que talvez só ficou no intelecto, nunca foi até Jesus. Sabe, nunca foi em Jesus, nunca foi para Jesus, para o relacionamento. Ficou só ali. Não, eu sei, mas não descia para a prática, não descia para a vida. Sabe, hoje muito mais do que ficar aqui, desça para cá. Vamos caminhar nisso que está aqui, da palavra de Deus. Não deixa só aqui, não. Sabe, fora desse relacionamento, nós só pensamos em fazer o que desejamos e não deixamos Deus fazer aquilo que Ele deseja. Sabe, Deus deseja fazer em nós, mas quando nós estamos fora desse relacionamento, vivemos só porque é isso que acontece. Fora do relacionamento com Deus, a gente tem mais aparência do que essência. E na aparência, a gente faz mais aquilo que a gente quer e não deixa Ele fazer aquilo que Ele quer. Sabe, queridos, nessa noite nós precisamos entender. Sabe, seja em qualquer área da nossa vida, até no trabalho. Esses dias eu estava montando um pneu, né, eu trabalho numa fábrica, na Tortuga, fábrica de pneus, e eu estava montando ali um pneu na máquina e tal, e a lona, faltou um pedacinho de lona. E, sabe, a nossa carne, manda assim mesmo, não dá nada. E na hora veio aquele frio, vai mandar assim mesmo. Sabe, gente, eu até poderia mandar daquele jeito, mas talvez alguém ia se acidentar lá fora. Porque o pneu estava incompleto, o pneu não estava completo. E tem muita gente querendo fazer estando incompleto. Tem muita gente querendo fazer não estando completo com Jesus. Sabe, fazendo só no relacionamento intelectual, aquilo que eu conheço de Jesus, mas não deixando Jesus. Jesus nos conhece, mas nesse relacionamento, Jesus quer que nós falamos as nossas limitações. Jesus quer que nós falamos, Jesus, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Ele sabe, mas Ele quer que você fale nesse relacionamento. Esse relacionamento com Jesus é para Ele nos aperfeiçoar, sabe? Ontem foi muito top. Ide, vinde e depois ide, né? Primeiro a gente tem que ir para Jesus, para depois fazer. Mas tem muita gente querendo fazer o oposto. Não, eu vou. E aí no caminho Jesus vai. Não vai. Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Esse é vinde primeiro. E depois vai. Porque aí, quando a gente vai, só vai, Jesus não está conosco. A gente só está indo, mas Jesus não está. Mas agora quando a gente vem com Jesus, e aí Jesus falou, agora você vai. Jesus vai à frente. Sabe, a gente não vai sozinho, não. Jesus vai na nossa frente. Sabe, é por isso que muitas das vezes tem muito escândalo acontecendo, é porque tem muita pessoa indo, mas não vindo. Tem muita pessoa que está indo pregar, mas não está vindo para ser pregado.
Tem muita pessoa indo falar, mas não está vindo aqui para ouvir. E aí eu pergunto, está indo falar o quê? Se não tem relacionamento. Está indo falar o quê? Se não tem relacionamento. Porque a gente pode até falar, mas aí a pessoa fala, mas você não vive o que você fala? Que coisa é essa? Porque falar é fácil, o difícil é viver o que falamos. Mas só que com Jesus, vai ter dificuldades, mas com Ele é fácil, com Ele é mais fácil. Sabe, o problema é que muitas pessoas querem fazer o que é difícil, que é viver sem Jesus. O difícil é viver sem Jesus, mas agora com Jesus fica fácil. Sabe, com Jesus, por quê? Porque Ele nos ajuda, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe que muitas das vezes a gente fala errado, mas Ele está com a gente, sabe, mas agora quando a gente tem um conhecimento só intelectual, a gente, não, eu sei de tudo, aí Jesus fala, sabe de nada, você não sabe é de nada, eu preciso estar contigo, e esse é o desejo de Jesus, estar conosco, mas e o nosso desejo qual é? Não, eu quero fazer, porque aí vão me ver eu fazendo, não, sabe, antes de fazer, deixa Jesus fazer em você no secreto, antes de você fazer, deixa Jesus te lapidar no secreto, nós precisamos ser lapidados. Sabe o que eu entendo nessas palavras de Jesus? Que o problema não é fazer, o problema é fazer as coisas de Deus, fora da vontade dEle, porque em nenhum momento, Jesus vai falar, que aquilo que nós fizemos, vamos fazer, foi errado. Mas Ele vai falar, praticai-vos a iniquidade. Por quê? Porque fizemos maravilhas, faremos, não fizemos, faremos, porque em nome de Jesus nós não vamos ser esses aqui que vão chegar. Em nome de Jesus nós não vamos ser. Por quê? Porque Jesus já está nos alertando antes. Jesus já está falando, olha, não sejam esses aqui. Esses quem? Que vão chegar naquele dia, Jesus eu fiz. E aí Jesus vai falar, mas eu não te conheço. Você até fez em meu nome. Porque sabe o que é? Todas as coisas foram feitas no nome de Jesus, por Jesus. Então o nome de Jesus é poderoso, por isso que dá para fazer. Porque eles vão falar, em teu nome eu fiz. Em teu nome eu fiz. Em teu nome eu fiz. Mas o nome de Jesus a gente não deixou Ele fazer nada em nós. Sabe, Jesus, Ele quer fazer em nós. Porque eles vão fazer? Porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Então dá para fazer as coisas no nome de Jesus. Mas mais importante do que fazer as coisas no nome de Jesus é deixar Ele fazer as coisas dele em nós. Sabe, nós precisamos permitir que Jesus faça o que Ele quer em nós. Aí depois vamos fazer o que Ele quer através de nós. Não é fazer o que nós queremos. Não. É fazer através de nós aquilo que Ele quer. Porque Jesus fala, só herdará o reino dos céus aquele que fizer a vontade do meu Pai. Do meu Pai. Não é a vontade minha, não é a nossa vontade. É a vontade do Pai. Quando fazemos as coisas de Deus, mas não estamos na vontade dEle, o exemplo que eu vou dar, pregamos, cantamos, dançamos, curamos, mas ainda continuamos vivendo na iniquidade. É isso que acontece. Fazemos. Fora da vontade de Deus. Vivemos na iniquidade. E o que é iniquidade? A gente já ouvimos bastante isso. É quando fazemos o errado e isso já não nos constrange mais. Porque quando a gente fala de pecado, a gente acha que não vai pecar mais. Não, a gente é falho. Mas quando está no nível de iniquidade, já é algo que nem nos constrange mais. Já é algo que, sabe, meu Deus... Não tem nem palavra, nem expressão para expressar o que é. Porque já é uma pessoa que já está tão embolada que já não quer saber de mais nada. Que já está tão entrelaçada naquilo que ela está vivendo. Sabe, a iniquidade é muito perigoso. E nós precisamos entender. Podemos até fazer boas obras, mas sem Deus, elas não têm valor nenhum. Sabe? Podemos até fazer boas obras no nome de Jesus. Podemos até fazer boas coisas no nome de Jesus. No nome, não com Jesus. Podemos até fazer boas obras no nome de Jesus. Mas lembre-se disso. Ela não tem valor nenhum. Porque Ele chega, Jesus nós fizemos. E o que é isso? Justificativa para tentar entrar no reino dos céus. E Jesus vai falando, não. Isso não faz você entrar no reino de Deus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai.
Sabe, antes de fazer, ora e se pergunte, é a vontade de Deus ou é a minha vontade? Talvez hoje nós deixaríamos de fazer muitas coisas se nós orássemos antes de fazer as nossas coisas. Porque talvez Deus ia falar, não faça, porque isso não é a minha vontade. Sabe, hoje nós fazemos tantas coisas que Deus está falando, não queria que você fizesse isso. Sabe, e lembre-se disso também. Precisamos lembrar que quando fazemos algo fora da vontade de Deus, ela tem consequência. E a consequência dessas pessoas aqui vai ser não herdar o reino de Deus. Sabe, a salvação foi entregue para nós, a gente não precisou fazer nada. Mas se a gente viver uma vida de aparência, achar que as obras, que as nossas justificativas vão nos fazer entrar no reino, balela, piada, não vai não. Jesus está falando que não vai. Não é eu que estou falando, é Jesus que está falando, não é o Alisson, é Jesus. Não vai fazer a gente entrar no reino. Justificativa, obras, não vai. Por quê? Porque a salvação é dom de Deus, não é por obras, para que nem se vanglorie. Efésios 2, se você quiser ler até do 1 até o 10, ali você vai entender. Sabe, não é pelo que fazemos, mas agora somos salvos para boas obras. Mas só que agora essa obra é no relacionamento com Jesus. Não é fora da vontade de Jesus, é no relacionamento com Jesus. Repito, não é o que fazemos que nos muda, nos transforma, mas é o que permitimos Deus fazer em nós. Sabe, esses homens vão fazer, vão chegar em Jesus, eu fiz, mas Jesus fala, amém, mas você não mudou. Você até fez em meu nome, mas não mudou, porque o que a gente faz não muda. O que a gente faz não muda a gente, mas o que Jesus faz em nós, isso muda a gente. Sabe, hoje tem pessoas achando que fazer vai se mudar. Não, mas não vai. Talvez fazendo ela vai se perder cada vez ainda mais. Sabe, por isso que é importante vir nos alinhamentos, vir ouvir o que Deus quer nos alinhar. Sabe, vir nos cafés, porque é alinhamento, sabe. A gente vem aqui, tem comunhão, mas também tem alinhamento. Tem a parte da mesa, a comunhão, mas também tem alinhamento. Porque Deus quer nos alinhar, Deus quer nos alertar. Só que talvez a gente está fazendo assim, igual aquele emoji. Eu não quero ser alinhado, porque dá para fazer no nome de Jesus. Então eu não preciso ser alinhado. Dá para fazer, mas não dá para viver a eternidade com Jesus. Dá para fazer, dá para fazer, mas não dá para viver a eternidade com Jesus. E aí o que é mais importante para você, para mim? Viver a eternidade com Jesus ou fazer? Sabe, se Jesus chegar para mim e falar, ó, não faça mais, porque se você continuar fazendo, você vai perder a eternidade. Eu paro na hora. Eu falo com o pastor, me tira, porque ó, isso está me tirando. Sabe, já teve vezes de eu chegar para o pastor e falar, pastor, não muda nada. Sabe, com carinho, ele chegar para mim e falar, e como é que está o relacionamento teu com Deus? Porque às vezes você está fazendo muita coisa, fora, não é nem aqui dentro, é fora, que está te tirando do relacionamento, e o relacionamento é isso. Sabe, fora do relacionamento a gente faz tantas coisas que Deus não nos queria, sabe, e é isso, o alinhamento nos alinha à vontade de Deus, sabe, no alinhamento quando eu não venho ouvir o que eu quero ouvir, mas eu venho ouvir aquilo que eu preciso ouvir, sabe, na hora dá até vontade de sair correndo, mas depois eu entendo que era necessário. Eu não vou falar que eu saio sorrindo, às vezes saio chorando, às vezes saio em lágrimas, mas quando eu chego em casa, eu penso, eu precisava disso, era necessário, porque talvez a gente é tão orgulhoso e não vê como nós estamos andando, às vezes a gente não tem humildade e não vê como nós estamos andando, e aí alguém que está fora está vendo, olha, o que você está fazendo aqui, não está, porque a gente pensa, não, eu vou viver no limite da vontade, não é no limite, é na vontade, eu vou viver no limite e a hora que chegar no erro eu paro, não é viver na vontade, sabe, e esses alinhamentos são importantes. No conhecer sem relacionamento pessoal, podemos ouvir de Jesus, vocês até fizerem meu nome, mas quem são vocês? Isso é duro, né? E não é porque Jesus não nos conhece, não, Ele sabe quem nós somos, mas só que sem o relacionamento nós não conhecemos, sem relacionamento pessoal nós não sabemos quem Ele é, a gente sabe do nome, mas não sabe quem é a pessoa. Não sei se alguém já veio falar de alguma coisa para vocês, já aconteceu isso comigo, uma pessoa veio contar um detalhe de alguma coisa para mim, só que eu não conhecia a pessoa, eu sabia do nome, mas eu não conhecia a pessoa. Sabe aquela pessoa, tal, eu falei, que pessoa?
Ah, não, aquela pessoa que tem o nome. Eu falei, eu conheço o nome, mas eu não sei quem é. E está acontecendo isso aqui. Ele sabe do nome de Jesus, mas não sabe quem Jesus é. Ele sabe que o nome de Jesus é poderoso, mas eles não sabem que a pessoa de Jesus é poderosa. Porque mais importante do nome de Jesus é ter a pessoa de Jesus, sabe? E hoje muitos querem só ter o nome. Não, eu faço no nome de Jesus. Não, mas antes de fazer com o nome de Jesus, vamos fazer com Jesus. Sabe, vamos deixar de fazer com o nome de Jesus e vamos fazer com Jesus. Sabe, é mais importante a gente fazer com Jesus do que fazer sem Jesus e usar o nome dele. E hoje, muitos fazem sem Jesus e ainda usam o nome dele. Sabe, usam o nome de Jesus. Se pergunte hoje, como está o seu relacionamento? Ele é pessoal ou é intelectual? E a gente sabe que tem um perigo nisso. Sabe, não vai herdar. Sabe, não deixa só aqui na mente, mas viva a prática com Jesus. Deixa que aqui na mente, desça para a prática, desça para o coração. A gente precisa disso, sabe? É muitos hoje fazendo, porque conhecem Jesus, mas não se relacionam com Jesus. Tem gente pregando porque ouviu uma pregação no TikTok, porque ouviu algo que mexeu com as emoções dela. Não, mas Jesus não quer isso. Jesus quer que nós pregamos a sua palavra, e não aquilo que mexe com as nossas emoções, não aquilo que mexe com o nosso sentimento. Sabe, viver uma vida de aparência, e o terceiro ponto, nos torna filho desobediente, filho que não obedece. Sabe, eu fiquei pensando, né, mas isso é mais de um caráter da pessoa. Quando um pai, né, vai adotar, um homem vai adotar alguém, e essa pessoa não é filho legítimo dela, né, vai adotar, é mais difícil desse filho obedecer essa pessoa. Por quê? Quando pega já adulto. Por quê? Porque não é o pai verdadeiro dele, não é aquele que cuidou dele verdadeiramente, que estava perto dele. Então fica mais difícil de obedecer. E isso fala muito da nossa aparência. Isso fala muito da nossa aparência. Viver de aparência nos torna filho da desobediência. Eu vou apressar aqui um pouquinho, mas você vai entender. A gente já está chegando para o final. 1 Samuel, muitas pessoas estão fazendo, mas não estão obedecendo. Abre lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Sabe, uma vida de aparência nos torna filho da desobediência, filho desobediente a Deus. E o que Jesus falou? Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que herdará o reino dos céus. E quando nós andamos na desobediência, nós achamos que as nossas obras é mais importante que a nossa obediência, e não é. A nossa obediência é mais importante que as nossas obras. Esses homens até vão esfregar na cara de Jesus que fizeram em seu nome. Mas isso é forte, queridos, porque precisamos analisar e rever como nós estamos hoje e assim fazendo. E naquele dia, Jesus vai olhar para nós e não vai falar. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas sim vai dizer, Mateus 7, 23. Então, lhes direi, abertamente, lhes direi, claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, quando nós somos desobedientes a Deus, a gente pode até fazer, mas Jesus nunca vai entrar no mérito daquilo que nós fazemos. Ele sempre vai apontar para a nossa desobediência. Hoje, o que será como nós estamos vivendo? Será que hoje Jesus está apontando para quê para a nossa vida? Sabe, hoje nós precisamos entender que não é aquilo que nós fazemos que nos faz herdar o reino de Deus, mas é o quanto nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos obedecer. Jesus foi direto, pois nem sequer comentou sobre as obras,
sobre o que eles fizeram, mas vai ser bem específica em dizer: praticantes da iniquidade, ou, se preferir, filho da desobediência. Sabe, é forte isso, e nós precisamos trazer isso para nós hoje. Sabe, será que eu não estou vivendo só de aparência? Não, eu estou fazendo, mas Jesus não quer que a gente faça. Jesus quer que a gente obedeça primeiro. Sabe, e a partir da obediência nós vamos fazer. Vai se colocando de pé, eu já estou chegando ao final. Sabe, esses homens talvez até foram famosos aqui na terra. Foram conhecidos aqui na terra, vão ser conhecidos aqui na terra, né? Porque Jesus está falando de futuro. Vão até ser conhecidos aqui na terra. Porém, na presença de Jesus, não vão ser conhecidos por Jesus. Porque Jesus vai responder: nunca vos conheci. O que é mais importante para nós hoje? Ser conhecido aqui na terra, ou naquele dia Jesus olhar para nós e falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Sabe, o que é mais importante para nós hoje? O que é mais importante para nós hoje? Viver apenas na intelectualidade do que é Deus, ou entender que nós precisamos do relacionamento pessoal e buscar a Deus? Buscar a Deus. Mais importante do que conhecer a Jesus no intelectual, precisamos conhecê-lo de forma relacional. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Será que hoje nós estamos mais preocupados em fazer, ao invés de permitir que Ele faça em nós? Jesus é lindo e maravilhoso, e a receita para a gente sair dessa vida fraca e cansada é parar de viver de aparência e começar a viver na essência. Sabe, qual é a nossa escolha? Porque a Bíblia é linda e maravilhosa, mas hoje é nós que temos que tomar um posicionamento. E qual vai ser o nosso posicionamento hoje? Aparência ou essência? A gente vai cantar uma canção e eu quero que você ore, você reconheça aquilo que você tem com Deus, se é um relacionamento intelectual ou um relacionamento pessoal, e a partir disso hoje é o momento de tomar uma decisão. Não vou mais ficar no intelectual e vou para o pessoal. Amém?